Olá, seja muito bem-vindo ao Prestes Cast. Eu sou Rafael Belei, gerente comercial da Prestes Construtora e estou aqui para trazer conteúdos de um jeito muito leve, informativo e claro, convidados com muita conversa boa. No episódio de hoje, vamos falar sobre short stay, com insights, histórias e aquela troca de ideias que faz toda a diferença. Então pegue seu café, coloque o fone e vem com a gente. Comigo, me ajudando aqui, Eduardo Consorte, diretor executivo de vendas da Prestes. Olá, Rafael. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Prestes Cast. Hoje com um tema sensacional, né, Rafael? Inovador, short stay. Tenho certeza que a conversa vai ser super bacana. É um tema muito novo, muito recente, né? E compondo com a gente aqui esse episódio, nós temos a Maritax. Mariane Tax, Maritax. Criadora de conteúdo digital, compartilha de forma autêntica sua rotina de vida saudável, treinos e experiência do dia a dia. Mas além disso, recentemente ela embarcou em um novo desafio: transformar um apartamento em uma fonte de renda pelo Airbnb. Acompanhamos tudo isso através do quadro A Saga da P12, onde ela mostrou desde a reforma até os primeiros resultados da locação. Hoje ela vem compartilhar sua experiência e insights sobre o universo do short stay e como investir nesse modelo pode ser uma excelente oportunidade. Seja bem-vinda, Mari. Muito obrigada. Oi, pessoal. Oi para todos vocês. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Temos muitas coisas legais para falar sobre esse tema. Muita prosa. Obrigado, Mari. E nosso outro convidado é o Rômulo Guzoni. São mais de 17 anos como bancário. E antes de surtar, antes de surtar, mas aprender muito, né? Resolveu investir a sua vida na carreira no mercado imobiliário, né? Proprietário, então, da Guzoni Negócios Imobiliários e da Guzoni Gestão e Temporada. Tudo bem, Rômulo? Tudo bem, Rafa? Tudo bom, Eduardo? Oi, Mari. Tudo bom? Oi. Oi, pessoal. Estamos aqui para ter uma conversa bem gostosa sobre o short stay. Trazer mais novidades para vocês. Legal. Então já vou emendar aqui a primeira conversa sobre Guzoni Gestão e Temporada, né? Guzoni Negócios Imobiliários é uma imobiliária. Uma imobiliária. Normal, Simples. compra e venda, beleza. Mas agora, Guzoni Gestão e Temporada. O que é isso? O que você faz? Guzoni Gestão e Temporada é uma empresa que nasceu de um sonho antigo, que veio para fazer a administração de imóveis por temporada. O que são imóveis por temporada, short stay e tal? O famoso Airbnb, né? O termo mais conhecido, aí, mais difundido é o Airbnb mesmo. A empresa nasceu para fazer a gestão desse tipo de imóvel, onde o proprietário às vezes não tem tempo de ficar fazendo aquela correria de abertura, fechamento, conferir, receber hóspede, verificar tudo, enfim. A empresa faz tudo isso para o proprietário e deixa pronto o apartamento só para render para o proprietário. Então, é uma empresa nova com, um serviço completamente novo para a cidade de Ponta Grossa. Estão chegando, vai chegar a 15, até abril chega a 15 apartamentos já, 15 imóveis. Exatamente. A empresa nasceu, o CNPJ mesmo nasceu em janeiro. E até abril a gente já vai estar com 15 operando, pelo menos isso dentro do cronograma que a gente tem traçado. Bacana. Isso que nem tinha o Eleva.io no mercado, hein? Ainda não tem um produto para isso. Agora sim. Agora vai. Legal. Mari, e você, né? A gente descreveu aqui a saga da P12, né? Então você contratou o Rômulo para te ajudar a saga de fazer gestão por temporada. Como é que nasceu esse projeto, a reforma do AP? Conta um pouquinho pra gente aí, que foi bem legal, né? Nossa, foi muito legal. Nossa, na verdade, eu tinha a ideia de fazer o apartamento, fazer o short stay. Na época que eu comecei a fazer a reforma para isso, eu nem sabia, né, desse termo short stay, né? Eu não conhecia o termo, né? Para mim era o famoso Airbnb, né? Como você mesmo falou. E comecei a fazer a reforma, mas eu ficava pensando como eu vou conseguir fazer a gestão desse imóvel, né? Porque a gente tá o tempo todo para lá e para cá, na correria, né? Mas enfim, no meio do caminho, no meio da reforma, ainda na dúvida se ia dar certo, o Rômulo apareceu no meu caminho, graças a Deus. E ele hoje que faz, conversamos, né? Tudo que tinha que tratar, e ele hoje faz a gestão completa do meu imóvel. Eu simplesmente não preciso me preocupar com nada, só literalmente com o dinheiro entrando na conta, né? Porra, fácil assim, né? Sensacional. Não precisamos, acho que o podcast quase que pode encerrar aqui, né? Porque tá ali, já tá super bem explicado. Já, tá tudo, né, tudo já mastigado já, né? Porque é maravilhoso, nossa, é perfeito. Muito bom. É um termo novo, né?
algo, um movimento recente aí, essa locação por temporada. Na verdade, acho que já vem de um tempo mais grandes centros, praia, turismo, né? Assim, cidades capitais. O que é, resumindo, o short stay? Como é que funciona? O que é a diferença da locação normal? Eu vou tentar resumir contando uma historinha. Então, lá atrás, muito tempo atrás, o pessoal criou toda uma situação onde você saía da tua casa. Tem até um filme bem antigo com o Jude Law e com a Cameron Diaz, que ela troca de casa. Ela vem lá de Londres para os Estados Unidos. E ela faz essa troca de casa. Então, o conceito do Airbnb começou dessa forma. Você trocava ou um quarto. Então, eu moro numa casa, eu vou alugar esse quarto e vou para outra casa. O Airbnb entendeu aquilo como uma ideia funcional e começou a fazer só essas locações. Então, eu alocava um quarto, eu alocava uma casa, fazia essa troca. A plataforma foi crescendo, enfim, se tornou hoje essa potência que é voltado para o turismo. Hoje você não troca mais, hoje você investe num imóvel para você conseguir tirar a rentabilidade dele por meio dessa locação de temporada. E o que é em si a locação de temporada? São um prazo máximo de 90 dias. Dentro da legislação brasileira, hoje é permitido isso, então deixar isso muito claro. Tem gente que às vezes tem um pouco de dúvida sobre essa questão. Mas pode, não pode? Como que é? Quem que regulamenta isso? Então, dentro da lei do inquilinato, hoje você pode fazer locação de curta temporada até 90 dias. Passou disso, já não é curta temporada. Aí você tem que fazer uma manobra para conseguir trabalhar nessa situação. Enfim, então, respondendo a tua pergunta, o short stay é uma locação de curta temporada até 90 dias para pessoas que estejam de passagem na cidade, que estejam fazendo um tratamento, que estejam visitando alguém, enfim, daí você pode atender vários tipos de segmentos e pessoas que precisem utilizar daquele serviço, com uma vantagem muito grande. Por que uma pessoa não procura um hotel nesse sentido? Porque você ficar em uma casa, você se sente muito melhor. Então, quando você passa uma semana no hotel, é legal pra caramba. Mas a partir do momento que você não consegue mais cozinhar para você, que você não consegue mais lavar tua roupa, que você não consegue receber mais alguém, tipo, fiz uma amizade, quero levar em casa para fazer uma janta. No hotel você não consegue fazer isso. Num apartamento que está no Airbnb ou num Booking, Expedia, enfim, aquele apartamento é teu durante o período que você locou e você faz essa utilização dessa forma. Então, basicamente, é isso que é o short stay. Legal. E acho que essa história do Airbnb é muito bacana, né, Rômulo? Porque realmente hoje uma das empresas mais valiosas, né, de mercado, e ela não possui nenhum imóvel, né? Ela simplesmente faz essa gestão, né? Porque foi uma história super de sucesso, né? Acho que pautado no que você falou, essa questão de você se sentir em casa, né? Eu particularmente tenho viajado muito e tenho basicamente ficado em Airbnb e justamente por isso, né? Você tem uma experiência diferente de, sei lá, você tá fora, você viaja, vai no mercado, você compra alguma coisa, faz a tua janta, enfim. Então, acho que toda essa comodidade atrai muito, né? Exatamente. Você tocou no ponto-chave, a comodidade de você estar bem e se sentir bem no local onde você está. Então, poxa, cara, você poder viajar e você levar a tua família junto, você levar a tua esposa, levar teu filho, cara, isso não tem preço que paga, entende? E às vezes você não tinha isso em um hotel, numa hospedagem comum. E você traz isso hoje dentro dessa plataforma para que você consiga utilizar isso da melhor forma possível. Isso é muito bom, por quê? Porque a pessoa que está fazendo a alocação para você, ela está rendendo. E para você também está tirando um proveito disso. Então, cara, junta a fome com a vontade de comer. É bom para todo mundo, bom. né? Perfeito. E até te perguntar, Mari, talvez a tua experiência com o Airbnb como usuária, talvez te levou a essa ideia também de investir? Sim, na verdade foram 2 motivos que me levaram a investir nisso. Foi realmente o fato da minha experiência em ficar em Airbnbs quando eu viajo e tudo mais, justamente por conta disso que o Rômulo falou, é muito mais confortável estar no Airbnb do que estar no hotel. Claro, depende muito da viagem e tudo mais, né? Mas estar em casa é totalmente diferente, né? É como você falou, poder cozinhar, poder receber pessoas, né? Quando você vai ficar um bom tempo, é outra situação. Então, essa foi a primeira questão, assim, que foi o que me chamou a atenção, primeiramente, no Airbnb. Mas, em segundo lugar, foi porque eu tenho uma amiga que ela tinha a profissão dela, enfim. Ela parou aí ela começou a investir em imóveis e ela parou hoje, não exerce mais a profissão que ela tinha antes
E ela só... A fonte de renda dela é só Airbnb. Então, ela hoje já tem, não sei quantos imóveis, não vou falar, não vou chutar, mas a renda dela hoje é Airbnb. Não é o meu objetivo, mas foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque ela me falou muito sobre isso. Poxa, Mari, coloca o teu apartamento no Airbnb, deixa disso, né, de ficar locando, fazendo a locação padrão, que você vai ganhar muito mais dinheiro. Aí foi aí que eu resolvi realmente investir e mudou completamente. Nossa, foi Legal. maravilhoso. E uma pergunta que todo pontagrossense quer fazer pra gente agora. Tem procura de short stay em Ponta Grossa? Se não tem turismo, né? Não é uma praia, não é uma capital? Rapaz, essa era uma pergunta que até eu mesmo me fazia. Sim. Né? Então, começamos com um apartamento em oficinas para fazer um teste. Simples. A gente tinha a ideia, tinha o apartamento, vamos fazer um teste para ver como vai funcionar. Iniciou em outubro de 2024. Foi simplesmente assim, perfeito. O apartamento rendeu o dobro do que ele rendia no aluguel padrão. Já no primeiro mês. Que já era bom. Que foi o que aconteceu comigo também. Exatamente. Que fique claro, assim, já no primeiro mês já rendeu o dobro do que rendia no aluguel tradicional. E isso sem avaliações. Não era um apartamento novo, estava entrando na plataforma. Aí, claro, depois de estudos de mercado, enfim, nós temos hoje em Ponta Grossa 435 apartamentos, casas, locais, quartos, enfim, daí é tudo que tem cadastrado no Airbnb. Mas a nossa ideia era justamente fazer uma gestão especializada sobre o tema, né? Então não era uma pessoa que ia simplesmente colocar, era fazer toda uma gestão, ter um trabalho de preparação, um cuidado diferenciado com o hóspede, enfim. Colocamos ele para rodar e funciona muito bem. Entendemos a demanda de Ponta Grossa. Qual que é a demanda principal de Ponta Grossa? Muita gente acha que o Airbnb, principalmente, é turismo. Não. O Airbnb, ele é justamente você locar um local para ficar. Não é só turista que faz isso. Então, hoje, com a experiência que eu tenho, pessoas que vêm fazer tratamento de saúde, muitas pessoas que vêm para trabalhar. Ponta Grossa é uma cidade muito industrializada, então eu atendo muito empresário, atendo muito diretor, atendo muito engenheiro, pessoas de qualidades específicas que vêm para ficar uma semana, um mês trabalhando em uma fábrica, por exemplo. É a grande maioria, né? O público aqui em Ponta Grossa, pelo menos em grande maioria, é esse tipo de pessoal, né? É voltado a trabalho. Que não aguentam mais ficar em hotel, né? Que como a gente estava Exatamente. falando, né? Não querem mais saber de hotel, né? Então, eles buscam Airbnb. Para se sentir em casa, né? Exatamente. E eu pergunto muito para os hóspedes, inclusive, por que o Airbnb? Eu gosto de fazer essa pesquisa também para poder entender essa demanda. E eles falam justamente por isso. Eu posso vou ficar um mês aqui, minha família vai precisar vir para cá, vai vir me visitar. Então, a comodidade que o Airbnb oferece para essa pessoa. Então, a grande maioria é para trabalho. Claro, tive muito sazonal, ali a parte de dezembro, janeiro, acaba pegando um pessoal um pouco mais voltado a turismo, né? Até porque vem visitar um parente, alguém, e daí aproveita e fazer vai no Buraco do Padre, enfim. Mas a grande maioria, durante o ano, período de março até finalzinho de novembro, é trabalho. O pessoal busca para isso. E ficar a tempo, não é só ficar 30 dias. Nós trabalhamos com hospedagens aí até 90 dias, então tem apartamentos que estão locados por 90 dias, já que o hóspede já fechou, porque ele entende que para ele é importante estar dentro daquele imóvel, gostou, enfim, que é o teu caso. Então, né? isso que eu ia falar, né? Tava esperando você terminar de falar, que é o que aconteceu no meu caso agora, né? A gente tava, desde que iniciamos o Airbnb, sempre com bastante procura, né? Iniciamos no short stay, né? Sempre com bastante procura lá no meu apartamento. Mas agora surgiu esse... Eu não sei se é inquilino que chama. A gente chama de inquilino, hóspede, um locatário, né? O locatário, né? O locatário que está lá, gostou do apartamento e quis estender por 90 dias, né? Que é o tempo máximo. Estamos felizes, né? Tá resolvido por 3 meses. 3 meses. É uma renda recorrente. Eu acho que assim, pro proprietário, isso é muito bom. A Mari fica feliz com isso. Ela sabe quanto ela vai receber, ela sabe quanto que ela tem de custo com aquilo.
e ela não precisa se preocupar com nada, justamente. Né? Então, tem a equipe de limpeza, vai lá, a gente faz os acordos com o cliente, ele, preciso de uma limpeza semanal, tal, vamos negociar. Então, fica lá, tá tudo certo, e ela não se preocupa. Justamente é só receber o dinheiro, né, Mari? Exatamente. No final do mês eu mando o relatório para ela fechando e ela já sabe quanto que ela recebeu e quem que tá lá e o porquê que tá lá também. Exatamente. E o Pix na conta. Isso é o melhor, né? Essa parte é boa. Esse perfil, Rômulo, assim, pensando aqui, né, eu não tinha essa informação, né, do Trail, faz todo sentido, né, em razão de Ponta Grossa, do parque industrial, enfim, É uma do potência, comércio, né? Uma potência, é muito forte nisso, por mais que tenha pontos turísticos, não é o mais forte realmente Exatamente. é a indústria, né? Eu entendo, até imagino que é um perfil de locatário mais interessante, porque é um perfil que, vamos dizer assim, ele cuida do imóvel, não é? Porque às vezes pode ter aquele preconceito, vou colocar no Airbnb, vai vir os baladeiros, vai vir a turma lá detonar meu imóvel, mas não, tá me parecendo que é um perfil muito melhor já para esse uso. Exatamente. Aí você toca em 2 pontos específicos. Primeiro, o perfil do cliente, né? Ele é um perfil de um cliente que não vai te dar problema na medida do possível. Claro que uma vez ou outra pode acontecer, pode, a gente não está isento de nada, mas ele mitiga muito o risco de fazer alguma coisa errada dentro do apartamento, enfim. E um outro ponto é a parte da gestão. Então, você como é o trabalho nosso, é fazer realmente um filtro para pegar esse tipo de hóspede, esse tipo de inquilino. Porque eu tenho que ter o cuidado, obviamente, de quem que eu vou estar colocando dentro do imóvel, porque hoje a Mari não está colocando um investimento pequeno na minha mão para fazer essa gestão. Entende? Eu não estou brincando. Né? É um patrimônio de um valor considerável, então a gente tem que cuidar. E Ponta Grossa ajuda muito justamente por isso. O perfil e o trabalho também, a gente conseguiu linkar esses dois e tirar um bom proveito disso. Legal. Me despertou curiosidade e eu gostaria de saber, você falou assim, vocês falaram dobraram, né? Dobrou o valor. Esse apartamento de oficinas, inclusive é muito boa a localização ali, porque saída de Curitiba, né? Próximo a um grande mercado, né? Onde vai vir um novo lançamento aqui, né? Quanto é mais ou menos o valor do imóvel hoje? Quanto ele alugava de forma anual e para onde ele foi, para quanto ele foi no short stay, só para a gente conseguir calcular rentabilidade sobre investimento, né? Quanto vale e quanto aluga. Então, eu vou falar números brutos aqui para a gente conseguir ter uma ideia. Primeiro, questão de localização é excelente. Oficinas é um dos bairros hoje mais procurado. E eu posso falar não somente no short stay. No short stay, com certeza, é um dos mais procurados. Por conta da proximidade de saída da cidade, é um bairro que tem tudo, né? Então, assim, e você foge um pouco do centro também, que é aquela muvuca do final da tarde. Quem não gosta muito de trânsito, lá é um bom local. Então, para isso é muito bem procurado. Para imobiliária também, compra e venda, é um dos bairros mais requisitados e com valor, obviamente, né, dada a demanda que tem, você tem o preço que se constrói a partir dessa demanda. Né? Então, Oficinas é um bairro muito bem valorizado. Agora vamos aos números, né? Então, esse apartamento ele tinha um rendimento bruto de R$ 2.500 em média de valor de locação. E nós fazíamos o abatimento de condomínio, água, luz, nós mesmos pagávamos, né? A gente recebia os 2.500 e já pagava. Então, ele já estava quase num modelo de Airbnb. Mas a partir do momento que foi colocar no Airbnb, o primeiro mês dele rendeu R$ 4.500. Tá? Aí, depois disso, a média dele é de 6.200, 6.250 no bruto, né? Claro que você pagando as contas do imóvel, você não tem um custo muito alto. É um condomínio grande, então você tem ele pulveriza bastante. Cara, é muito bom. Líquido 5. Líquido 5. E o imóvel vale quanto? O imóvel, ele foi comprado a 130, Cara, mas isso cara era antes da pandemia, isso é lançamento, né? Efeito Isso pré, é no lançamento. Isso Isso é o efeito Vamos pré. tirar, Exatamente. Ele foi, e antes da pandemia, tudo a gente tinha um custo um pouco menor. Mas hoje esse imóvel, ele tem um valor de avaliação de 350 a 370 mil. Olha só. Ele dá mais do que 1% de rentabilidade. Melhor do que uma... 5 mil dá. 5 mil daria quase 1,5% aí, né?
E isso tirando ainda, sem contar a valorização do próprio Sem imóvel, né? contar a valorização Porque do ele próprio imóvel. ainda está Exatamente. valorizando, né? Então você está tendo um e-mail real ali, né? De ganho, Aham. fora a valorização do imóvel. Exatamente. Sensacional. Então ele Absurdo. tem uma valorização. Cara, a rentabilidade dele é muito boa. Muito boa. E o que aconteceu com a Mari também é uma dúvida de muita gente, porque, legal, nossa, ouvi falar mesmo que rentabiliza, mas transtorno, ficar abrindo, fechando, quebra prato, quebra copo, conferir. Existe uma dor de cabeça nisso, e aí você achou um Sim, não. salvador da pátria. Achei o salvador da pátria, literalmente. Queimou uma resistência, que foi, né, inclusive aconteceu, né? Eu não me preocupo com nada, né? Nem sei muito bem o que está acontecendo lá no apartamento, porque o Rômulo cuida de tudo. E realmente, como eu falei lá no início, foi uma dúvida muito forte. Eu comecei a fazer a reforma, comecei a fazer o quadro no meu Instagram, né, da saga do apartamento, mostrando toda a reforma, porque era a intenção. Mas o tempo todo pensando como que vai ser, como que eu vou conseguir estar lá para abrir a porta pro inquilino, não é inquilino, pro locatário, pro locatário, pro hóspede, exatamente. Aí, como já falamos, né, surgiu o Salvador da Pátria. Mas realmente é uma dúvida que muita gente pode ter, né? E isso e até desculpe, isso que vocês estavam falando de essa dúvida de Ponta Grossa, será que tem a procura e tudo mais? Quando eu comecei a fazer reforma, muita gente veio me perguntar, Mari, mas como assim? Airbnb em Ponta Grossa? Você tá louca? Eu falava, não tô louca, já pesquisei, já sei que dá retorno, que tem sim, e aí foi que as pessoas começaram a acreditar e perceber como o short stay é realmente muito bom. E aqui na nossa cidade, o pessoal tem uma impressão totalmente errada, assim. Mas é que é uma boa pergunta a fazer agora, porque existe sim dificuldade de locação de vários dos apartamentos. Você falou que tem 400 e não sei quantos imóveis lá no Airbnb. Mas quando eu comecei a ouvir falar disso e eu olhei, entrei, absurdo que tem lá de coisa horrível, né? Assim, mal mobiliado, mal decorado, em localizações ruins. Aí não vai mesmo, né? Assim, aí fica ruim mesmo. Aí né? a pessoa também tá querendo, né? Mas eu digo pra você uma coisa, Rafa. Se tem, é porque tá locando. Se tá lá, Então, né? Então você veja uma coisa. Ponta Grossa é Mato Alto, né? A gente tem muita coisa que dá ainda pra você... Cara, você faz um negócio bem feito. A régua aqui é baixa. E a empresa veio justamente para levantar a régua. Então, hoje os apartamentos que eu administro, todos têm 5 estrelas. O apartamento da Mari recebe, muitos elogios. Por quê? Cara, é bem feito. É um negócio que foi pensado para atender uma demanda e ter uma qualidade na hospedagem da pessoa. Então, isso daí é bom até porque você consegue elevar até o mercado em si, Ponta Grossense, melhora quando você tem produtos melhores, né? A concorrência gera isso. Então, é bem legal. E nisso que eu ia transformar na pergunta sobre isso. E aí, assim, como que eu escolho um imóvel, como que eu monto, como que eu decoro, de que maneira que eu monto uma máquina de rendimento alto de short stay? Você tem essa Você receita? quer o ouro, né? Você quer o ouro, né? Poxa. Não quer nada, né? Tem 400 ouros aqui. Você já tem ouro na mão. Assim, o perfil melhor, digamos assim. Na verdade, assim, todos os imóveis são bons. Eu não gosto de falar que é ruim, não é. Né? Mas cada um tem um perfil específico. O que melhor performa dentro da plataforma hoje são apartamentos de 2 quartos. Olha. Tá? É o que entrega a melhor performance. Porque geralmente o pessoal pega ou para casal ou para pessoa solteira. E quando recebe, alguém precisa de um segundo quarto. Tá? Quer dizer que um imóvel de 1 quarto não performe bem? Não. A gente tem a Mari aqui para provar. Sim, o meu é 1 quarto. Né? Mas os que melhor performam hoje são os imóveis de 2 quartos em localizações específicas. Claro, eu falo específico, vai dar a impressão que... né? Não, com uma boa localização, podemos dizer assim. E o que ajuda muito sempre é visual. Né? Então, assim, eu falo muito lá dentro do material que a gente tem, fotos vendem. Claro que você não pode tirar uma foto e entregar alguma coisa diferente da foto. Fazer a foto na inteligência artificial. Exatamente. Né? Mas quando você joga isso numa plataforma que é difundida no mundo inteiro, né, eu tenho reserva para agosto
no apartamento de oficinas, que é para um italiano. Como que esse italiano chegou nesse apartamento? Entende? Então, a foto, de alguma forma, chamou a atenção dele, né? Aquele imóvel chamou a atenção. Um local bonito, um lugar gostoso. Então, a gente mostra condomínio, a gente mostra não somente a hospedagem em si, a cama, o sofá, a mesa que você vai usar, mas todo o espaço. Eu acho que isso daí conta muito. Dentro do Oficinas, hoje, eu digo que o que ajuda bastante também é o condomínio em si. A forma com que foi disposto aquele condomínio, um lugar bonito, um lugar agradável, que traz uma valorização melhor para o imóvel. E isso independente, vai ser em Uvarana, se for o caso, vai ser qualquer lugar, né? Mas isso é uma coisa que conta muito. Então, hoje, os melhores imóveis são de 2 quartos, que melhor performam, em regiões boas, com boa localização, e com condomínios muito bem cuidados, um condomínio bonito, apresentável. Né? Isso daí é uma coisa que ajuda bastante. E o apartamento bem decorado. Bem um apartamento bem decorado é sempre uma... Poxa, né? Porque é o que faz a foto. É o que eu falei, é a foto. E esses condomínios também facilitam muito a vida da pessoa, né? Por exemplo, as comodidades, né? De ter a portaria, de ter... Enfim, tudo, né, que o condomínio oferece, mas tudo isso também faz toda a diferença, né? Para ele performar melhor, tem portaria, tem mercadinho, tem um controle de entrada e saída de pessoas. É um negócio mais organizado. Tudo ajuda, né? Tudo ajuda. Voltando nessa parte que você falou de um apartamento bem decorado, tem muita gente que tem medo também daquele negócio, preciso, enfim, investir o dobro do valor do apartamento para decorar bem. Não. Hoje você não precisa fazer um investimento gigantesco para deixar um negócio bonito. Você tem opções simples que conseguem atender dentro do que você precisa. E eu sou prova disso, né? Porque eu não fiz um investimento gigantesco no meu apartamento e ficou bem bonitinho, né? Quem olha diz que você fez um investimento gigantesco. E foi eu bem acho que tranquilo. O bom gosto ajuda bastante. Também. Não é dinheiro, e sim noção, bom gosto. Mas tem proprietários. Hoje eu tenho 5 apartamentos que estão em preparação, né, em reforma, tudo para entrar. E o que eu converso muito com eles, precisa disso, precisa daquilo, a gente coloca o básico. E uma coisa muito importante que a pessoa precisa entender é que aquilo dali ele vai render para você. E a partir do momento que ele vai rendendo, ele se paga. Então você pode fazer um investimento, você pode melhorar a tua habitação, você pode melhorar a partir do momento que vai entrando o rendimento, e você vai, além de tudo, ganhando mais com isso. Então ele se torna uma bola de neve no bom sentido. Então você coloca, poxa, eu tinha uma lavadora, não tinha uma lave-seca, mas ele está rendendo bem para mim, eu vou colocar uma lave-seca. Opa, consegui subir um pouquinho o preço porque eu tenho um serviço a mais para oferecer. Então isso vai gerar mais resultado para mim, eu vou poder investir mais dentro do imóvel. Ou, como é o caso da amiga da Mari, que ela falou, comprar um novo imóvel, continuar investindo, e o meu imóvel está se pagando. E o outro que eu comprar pode se pagar, e assim por diante. Então, tem muita gente que faz isso. E essas soluções, como você explorou bem, né? Acho que tanto sobre o apartamento quanto o condomínio, né? E eu fiquei pensando aqui o quão facilita isso, né? Acho que até para quem é proprietário e está locando, quanto pro locador ali também. O locador e o locatário, né? Melhor dizendo, porque você pensar num condomínio que já foi projetado para locação. Então, por exemplo, né, o caso do Eleva You aqui, ele vai ter portaria remota com acesso com biometria. Todos os apartamentos já vão ser entregues com fechadura eletrônica. Então, ou seja, para você locar um apartamento, você passa o código lá, enfim, cadastra e essa pessoa já tem acesso, né? Reduz o custo do condomínio, então para o proprietário também ele tem um custo a menos. Então, se Ponta Grossa já tem um mercado interessante e com um condomínio preparado para isso, então esse valor ainda pode exponencializar, né? Nossa, perfeito. Até uma das coisas que acontece, a Mari sabe disso porque entrou conosco, todos os imóveis que entram para a minha administração, a obrigatoriedade dele é ter uma fechadura eletrônica. Então, quando você já tem um imóvel que entrega esse tipo de solução, poxa, né? Maravilhoso, ajuda muito. Não é barato e nem simples de Não é barato nem Exato, simples, exato. E você tem um controle gigantesco. As pessoas não têm ideia do que você consegue fazer com uma fechadura eletrônica, que a princípio parece simples, mas você consegue controlar a entrada e saída, trava, não trava, tem horário para a pessoa utilizar. Enfim, colocar uma senha específica só para uma pessoa da limpeza. Eu sei quem que está entrando com aquela senha dentro daquele apartamento, qual horário que entrou. Então, para a segurança tua também é muito importante.
Isso eu tô falando somente da fechadura. Você imagina ter um condomínio inteiro preparado para isso, é uma mão na roda. Automatizado, né? Aham. Sim. E pegando um gancho aqui, é legal, interessante falar de reforma / custo, né? E você falou que tem 5 em preparação, você passou por essa jornada de reforma, né? Saga. Não é nem Saga. verdade. Eu quero explorar saga, essa saga. é. Então, eu acho que nós vamos nessa, vamos explorar isso aí, porque eu já reformei, né? Já reformei apartamento e, putz, foi uma dor de cabeça. Pra mim foi uma dor de cabeça. E pra quem eu converso, é raro achar alguém, tranquilo, nossa, deu tudo certinho. Tudo redondo, O né? cara do piso vai, o cara do gesso estraga o piso, que estraga o móvel, que daí o outro, meu Deus, outro atrasa, outro some, dá golpe. Diz que tem duas verdades, né? Quem reforma vai custar mais caro e vai levar mais tempo. Sim, sim, sempre. Sempre. Essas são as verdades, com certeza. Então, queria acompanhar um pouco disso, assim, da tua saga, desses que você tá acompanhando que reformaram. Tem dor de cabeça, tem custo, como é que é a experiência? Quer falar antes? Primeiras não. Olha, você estava falando agora, né, que é difícil a pessoa que não passa por muita dor de cabeça, né, na reforma, mas eu não passei por muito, não tive muita, né, parece, eu não tive muita dor de cabeça realmente, claro que eu gastei mais, um pouquinho mais do que eu gostaria de ter gastado, porque eu tive que mexer no piso, né, e piso não é uma coisa, mas assim, foi tudo bem tranquilo, a dor de cabeça foi mínima, assim, acho que o normal, né, o que a pessoa é previsível ali, mas não foi nada muito fora do normal, e pra mim, basicamente, foi bem de acho que é boa. a primeira pessoa que eu conheço. Então, ó, Falou que sempre foi de tem a boa. primeira pessoa, né? Não, foi tranquilo, não teve atraso, não teve... bem Legal. tranquilo. A Mari teve um acompanhamento de arquiteto, tudo também. Não, realmente... Vamos conversar, né, Mari? O que pode ter acontecido é que eu não fiquei sabendo dos BOs, né? Pode ser, né? Como agora, né? O BO que acontece eu não sei. Pode ser? Sim, Poxa, agora você me colocou uma pulga aqui atrás da orelha. Deve ter dado dor de cabeça, não foi pra mim. Não foi pra mim, exatamente. A Mari, ela faz certinho, sabe? Ela não é aquela pessoa que tenta fazer alguma coisa sem Não. saber. Ela vai lá e contrata a Vai, pessoa Você que precisa. Exato, você não isso sabe fazer, vai se meter a fazer, Tá né? certinho. E é uma prova social também, né? Quem procura alguém pra fazer um serviço não Vê que tem não- dor de cabeça, né? Quem tenta Exato. fazer sozinho, às vezes, Exatamente, como é a prova da gente que já tentou reformar, né? E, cara... Fazer com as próprias mãos, ai. Exato. Eu fiz a reforma do apartamento de oficinas. Boa parte teve até parede que eu derrubei na mão lá. Nossa. Quis começar e não... Enfim, não era a minha praia. Quando eu percebi, eu já tinha feito algumas coisas erradas. Isso era a época do banco. Era a Você época dava do murro em banco. parede. Exatamente, dava murro em Você parede. aproveitava, né, a oportunidade, né? A desculpa, né? Até cabeçada de vez em quando. Enfim, passou. Esse período passou. Mas, assim, o que eu tenho acompanhado é justamente, sim, dá dor de cabeça, sim. Fazer reforma, você precisa de um auxílio, como aconteceu com a Mari, né? A Mari teve um acompanhamento de arquiteto, teve pessoas que acompanharam ela e ela não teve dor de cabeça. Ótimo, isso é perfeito. Sim. Porque contratou pessoas certas para fazer os serviços que ela precisava que fosse feito. Eu vejo hoje, tem 2 tipos de proprietário. Tem o proprietário que dispõe do recurso para fazer a contratação de uma pessoa para fazer esse auxílio. É legal, não tem dor de cabeça. E eu vejo o proprietário que quer fazer e às vezes acaba, né, tendo uma dificuldade ou outra. Nada vai matar a pessoa, né, mas pelo menos vai aprender. Vai dar isso. Né? Exatamente. O que não mata, ensina. Aprende, ensina. Então, hoje a gente indica. Por exemplo, a minha empresa eu tenho pessoas que eu indico, falo assim, precisa de imóveis, esse apartamento vai precisar de imóveis. Já colocando, eu acho que em pauta isso daí, o apartamento para você colocar ele para funcionar dentro de uma plataforma de locação, eu imagino que seria uma pergunta tua. Deveria ser. Deveria ser, Se eu então. não fizesse, seria importante. Ele precisa estar pronto para uma pessoa viver lá dentro, né? Morar lá dentro, né? Viver, eu acho que até fica um pouco simplório, é para morar. Então ele tem que ter um guarda-roupa para a pessoa poder pendurar as roupas dela. Ele tem que ter panela, ele tem que ter copo, ele tem que ter prato, fogão, geladeira, enfim. Então é um apartamento completo, né, para uma pessoa poder fazer a utilização normal. Roupa de cama, toalha,
shampoo. Total. Vamos lá, calma. Vamos por partes, né? Ah. Então essa parte de mobília toda tem que estar feita. Isso é o básico. A parte de enxoval, por decisão nossa, da empresa, somos nós que fornecemos. Né? Então, ele vai deixar travesseiro, colchão, essas coisas ele vai deixar lá. Tá. Né? Mas a parte de fronha, roupa de cama, toalhas, como nós temos mais do que um que fazemos administração, a eficiência se torna muito melhor eu fazendo essa troca. Então, opa, saiu um cara lá, já está lavado, vamos colocar no outro apartamento, e assim a gente vai fazendo essa substituição. Porque a partir do momento que você tem um só, você precisa ter para cada cama 3. Então, o hóspede foi lá sem querer, derrubou alguma coisa. Então, você vai ter que substituir. Poxa, aí é um ponto. Mas o hóspede que molhou algum e você substituiu, ele saiu. Agora você só tem mais um para colocar para o próximo hóspede. Se ele derrubar alguma coisa ou sujar, você não tem uma reposição. Então, isso trava. E deixar isso na mão do proprietário vai gerar um custo desnecessário para ele. A gente, como tem essa eficiência dentro da empresa, então, sujou, eu pego de um outro, né? Eu tenho estoque, levo para lá, a gente faz essa troca. Então, isso não é necessário. O que é necessário é a cama, é o travesseiro. Os itens que realmente não são trocáveis, ele precisa estar lá. Né? Tá. Shampoo, sabonete, a gente não fornece. Por quê? Obrigado. Não é obrigatório. Né? Tem pessoas que fazem, tem pessoas que não fazem, é uma decisão nossa. Por quê? Por exemplo, nossos lençóis, nós tentamos trabalhar todos eles com algodão. Por quê? Por que algodão, Romulo? É mais caro, é mais difícil de passar? Mas tem pessoas que têm alergia a poliéster, tem pessoas que têm... Então, como que eu vou fazer essa entrega? A gente pensa nisso. A mesma forma vai para um shampoo e para um sabonete. Tem pessoa que tem que ser shampoo e sabonete neutro. Tem pessoa... Então, para evitar essas particularidades, a gente deixa isso livre para o hóspede. E ele sabe que quando ele locar o imóvel, ele vai ter a toalha, as roupas de cama. Os itens de higiene pessoal, ele vai levar. Claro, papel higiênico, essas coisas, né, obviamente tem, para todo mundo estar lá. Né? Mas nesse sentido que você fala desses amenities, a gente não deixa, justamente por entender que cada um tem uma particularidade. Bacana. Quero pegar um gancho aqui nesse copo bonito. Parabéns, ficou muito bonito o seu copo. Ficou muito bonito, né? Esse copo é muito bonito. O Romulo já né? falou que é um desse, né? Vamos ter que... Sim. Marketing, vamos ter que dar um Romulo aqui. senão Não, ele vai ficar bonito bravo. e super funcional. Eu uso todo dia, obrigada. Jovem e moderno, né? Como o Eleva You. Exatamente. Então, você falou alguns itens aqui que vão me levando a gente fazer uma conclusão de quão bem pensado e que oportunidade temos nesse mercado aqui com esse produto. Porque você falou que oficinas e centro, acho que são... Centro é centro, né? Sim. Mas Não, tirando o centro sempre vai centro, ser centro. um bairro ótimo é oficinas. Excelente, eu diria. Não diria nem Né? ótimo. Uma quadra ali do Tozeto de Oficinas, União Pan-Americana, avenida ali, Operário, acho que dá o quê? Sei lá. 4 minutos. 4 minutos a pé. Nossa. Saída para o Distrito Industrial, para Curitiba, e Oficinas, um bairro que tem de tudo ali, né? Um mall, um centro comercial grande na frente do Tozeto ali. Aí nós temos, você falou de 2 quartos. Então aqui são 3 plantas de 2 quartos. 3 plantas de 2 quartos. São 4. São 3 plantas diferentes. Tem o Garden daí ainda, né? Mas são diferentes plantas, são 3 plantas. O teu lá no Vista Oficinas é Garden, né? Garden, 2 quartos. E a turma gosta de Garden, né? Não, Garden é queridinho, né? Então tem Garden, tem 2 quartos, 2 quartos um pouco maior, 2 quartos com suíte e 2 quartos com suíte e closet. Então, suíte acho que também deve ser legal para 2 quartos com suíte, né? Suíte valoriza. Então, Suíte sempre valoriza. Então também é bacana. E aí foi falado aqui pelo Eduardo sobre automação no empreendimento e no apartamento, né? Então já vem isso também pronto, né? Uma facilidade. Aí tem um ponto aqui que a gente explorou sobre reforma, né? Decoração e assim por diante, que você imagine que você está comprando um imóvel na planta, então você vai ter a oportunidade de primeiros preços, né? Se comprar o mais barato possível agora, que você comprou por 130 mil, imóvel de 350 hoje. Era planta. Foi na planta, lógico, né? Não foi pronto. E você pode receber ele 100% equipado, mobiliado, decorado, quando for receber o apartamento, né? Assim, pronto já com piso, móveis, decoração, o principal na recebimento da chave
E um tempinho já depois ali, a decoração, eletro, roupa de cama, tudo, né? Tudo. Pacote 100%. completo, 100% pronto para uso. Então, eu acho que muito do que a gente explorou aqui, de como ter um bom imóvel para rentabilizar no short stay, até para rentabilizar anual, né? Também. Mas para ter uma rentabilidade de 1,5%, nós falamos? 1,5%? 1,5, né? Que o mercado já está Pegando um apartamento valendo já no 300. preço final, né? Não estou nem falando de preço de investimento na planta. Não, se você falar de preço de investimento na planta, ele Nossa. alavanca demais. E aí agora eu vou vender um para cada um. Nesse Olha momento eu vou só. vender um para cada um. Olha Você quer só. ver como? Você quer ver como? Queremos. Não precisa nem ter o dinheiro para comprar o apartamento. Olha Você só. pode Então, comprar dá o contrato, financiado, vai pagando uma taxinha durante a construção, começa a pagar a parcela do financiamento só quando receber a chave. Nós estamos falando uma parcela, sei lá, depende muito do financiamento, mas a parcela de 2.500, talvez, você também é imobiliário, né? 2.500, 3.000, 3.000 reais que seja. E em frente a ele tem um apartamento seu rendendo 5, então você não põe Já paga a dinheiro parcela. e ainda sobra da parcela, né? ainda Sim. sobra. Olha Então, só. posso reservar, Pode ser tá, térreo, tá reservado. quinto andar. Ah, eu quero eu quero um gardenzinho, eu acho. prefiro garden Tá bom. também. Então tá. Já Pode dois deixar lá gás. Do reservado. lado do meu, que daí eu já administro, fica mais fácil. Perfeito, É, perfeito, fica Já fácil. deu um Dá menos trabalho pra aham, você, não? com a menina da ótimo. limpeza, ela sai de uma porta e já entra na outra. Maravilhoso, Tá perfeito. combinado. Então, pronto. Não, e tem uma solução, Romulo, você que gosta da arquitetura, né, enfim, tem uma solução fantástica que a gente fez com essa planta do 2 quartos com suíte, que ela, como a gente tem o personalize, né, possibilita tirar as paredes, enfim, Aham. o nosso apartamento decorado, ele vai estar um apartamento 2 com suíte, mas que durante o dia você transforma com os móveis e ele se torna um com suíte. Olha Então, só. ou seja, para você usar, por exemplo, que nem você falou, né, vem uma família, 2 casais, ou enfim, você pode utilizar, você ter uma área de estar no apartamento durante o dia para uso como se fosse um apartamento enorme, né? Uhum. E durante a noite você fecha ali e tem cada um seu quarto, seu banheiro, enfim, Olha isolado. só. Fantástico. Então, Nossa, viu? maravilha. Quem que teve essa ideia? Cara, parabéns. Parabéns mesmo. Esse produto está Tá demais. fantástico, né? Que legal. fantástico. O nosso decorado vai ser assim, né? Já Decorado vai ser montadinho, assim, o pronto. pessoal vai conhecer. Estamos curiosos para ver o Muito decorado. legal. Tá quase, tá? Vai chegar, vai chegar. Oba. Gente, agradeço. Obrigado mesmo, foi muito legal. Nosso papo foi, né, nem parece, mas estamos Então, quase uma hora conversando. Isso que eu ia falar, foi muito rápido, né? Foi bem legal, eu tenho um presentinho pra vocês. Oba. Olha lá. Será que vai vir o copo? Olha lá. Olha Será que vai vir o copo? Ai, ai. Não viemos preparado pro copo, Mari. Obrigado. Rô. Obrigada a você. Muito obrigado, Obrigado. gente. Obrigado por participar. É pra gente abrir agora? Fique à ou- vontade, pode. não é... Não é fake. Não é fake, é. Meu- Nossa, é um copo. Tirando o copo. Ah, mas olha. Ah, é um copo. É um copo. Olha. Ah, eu fiquei. Mas é que eu já tenho um desse. Eu já tenho. Não sei se é pra continuar falando no microfone. Pode. Fiquei pensando. Olha eu. Que chique. Viu só que chique. Aham, não, Vamos mas atrás. Agora do que copão. você tem mais um, eu acho que eu posso levar isso. Vamos revezando? Não, eu vou Tem que revezando. revezar, tem que revezar. Eu deixo lá no apartamento, você pega lá. Fechou, combinado. Gente, obrigado. Obrigado Eu que mesmo. agradeço. O papo foi sensacional. Obrigada. Muito bom, muito bom. Agradeço, a gente fica à disposição, né, Mari? Quem tiver Sim. dúvida, Ah, fala com a gente. certeza, com certeza. A Mari pode... tem o @maritax. Isso, tem o @maritax, se quiserem tirar alguma dúvida da minha experiência pessoal, né? E tá tudo lá, tem a saga toda lá. Tudo, a nos- saga toda lá, tudo que eu passei durante a reforma, tudo que eu passei que não foi tanta dor de cabeça, né, como eu falei. Mas enfim, é uma saga, né? Mas tá tudo lá e qualquer dúvida que alguém possa ter sobre a experiência pessoal né, com o short stay, tô super à disposição pra Massa. tirar qualquer dúvida. E eu sempre tô lá no @Guzoni Imóveis. Guzoni com 2 Zs. Guzoni Imóveis. G-U-Z-Z-O-N. E lá tem também sobre Imóveis. gestão de temporada, tem A gente os assuntos. utiliza o mesmo Instagram porque fica mais fácil, né? Para o pessoal não precisa ficar buscando duas referências. Então lá sempre tem alguma coisa sendo postada, tem os Reels que aparece a Mari também, as nossas trocas de ideia. Quando entra algum imóvel novo. Enfim, novidades, essas coisas tem tudo lá. Legal. Fiquem à vontade. Obrigado, Eduardo. Valeu. Pela Valeu. parceria. Obrigado, pessoal. Obrigado. Foi um prazer, um grande prazer e a conversa foi excelente. Obrigada, adorei estar aqui com vocês Massa. hoje. Obrigada. Faremos mais. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do Prestes Cast. Espero que você tenha curtido o papo sobre short stay. Se gostou, não esquece de seguir a nossa página, compartilhar com quem também vai curtir e deixar o seu feedback nas redes sociais.
A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!